Sentemo-nos. Cadê o outro envelope? Senhores ministros, chamo a julgamento, em continuação, os embargos de declaração formulados por Breno Fischberg. Vou direto ao voto. O embargante aponta contradição interna no acórdão em razão da pena que lhe foi imposta, ou seja, 5 anos, 10 meses e 220 dias multa pela prática do crime de lavagem de dinheiro. Salienta que a pena aplicada ao co-réu Enivaldo Quadrado foi a de 3 anos e 6 meses e 11 dias, no valor de 10 salários mínimos. Faço, portanto, essa comparação. Eu digo o seguinte, não assiste razão ao embargante. O critério de majoração da pena aplicada ao embargante foi exatamente aquele estabelecido de maneira cristalina em voto longamente fundamentado do ministro Celso de Mello e acolhido pela maioria do plenário no julgamento do mérito desta ação penal. Disse o ministro Celso de Mello em seu voto, acompanhado pela maioria, aspas, proponho, senhor presidente, consideradas as divergências registradas a propósito do artigo 71 do Código Penal, que dispõe sobre a regra pertinente ao crime continuado, a adoção por esta Corte de critério objetivo que tem sido utilizado pelos tribunais em geral, além de legitimado por autores eminentes. Esse critério objetivo, que se ajusta ao próprio espírito da regra legal em questão e que se mostra compatível com a finalidade benigna subjacente ao instituto do delito continuado, que representa abrandamento do rigor decorrente da cláusula do cúmulo material, apoia-se na relação entre o número de infrações delituosas e as correspondentes frações de acréscimo penal, como abaixo indicado. E Sua Excelência indica aquela tabelinha já inúmeras vezes já mencionada, não é? 2 infrações, 1/6, 3 infrações, 1/5, 4 infrações, 1/4, 5 infrações, 1/3, 6 infrações, metade, mais de 6 infrações, 2/3. Fecha aspas. No caso do embargante, considerada a prática do delito da lavagem de dinheiro por mais de 6 vezes, foi aplicada a fração de 2/3 no aumento de sua pena, nos termos exatos do acórdão embargado. Com efeito, Breno Fischberg foi condenado pela prática de 11 delitos de lavagem de dinheiro. Como consta do acordo embargado, aspas, incide a causa de aumento da continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. Tendo em vista que o crime de lavagem de dinheiro foi praticado 11 vezes, aumento a pena de 2/3, totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão, com mais 220 dias multa, cada um no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente à época do fato. Fecha aspas. Lembro que o eminente revisor deixou de adotar, durante o julgamento do ano passado, nos casos em que o seu voto prevaleceu, o critério objetivo do número de infrações para efeitos de dosimetria nos casos de continuidade delitiva. Por fim, não cabe, para fins de caracterizar contradição no acórdão, invocar comparações com penas aplicadas a outros co-réus. A fração de aumento definida para o caso do embargante Enivaldo Quadrado, que é objeto de comparação, transitou em julgado para a acusação, de modo que não há possibilidade de corrigi-la, sob pena de reformácio impérios.
mas também não pode ser estendida ao embargante, pois a pena que lhe foi aplicada foi decidida de modo escorreito nos termos da longa fundamentação do acórdão, pelo voto majoritário do plenário do Supremo Tribunal Federal. Adotar solução diversa seria estender o equívoco da não aplicação de um critério de majoração fundamentado no acórdão, o que consubstanciaria revisão incabível em embargo de declaração. Tampouco é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, pois a adoção de um critério objetivo para a aplicação de determinada fração de aumento pela prática do crime continuado não configura ato ilegal e muito menos arbitrário da parte desta Corte. Ante o exposto, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração de Breno Fischberg. Como vota o ministro Barroso? Presidente, eu pedi vista dos autos. Não foi desse. A Excelência pediu vista do caso do Genu, João Cláudio Genu. Esse é o Breno Fischberg. Tese é a mesma. É parecido. Eu também tenho voto sobre este caso. E a lá Não sei por que eu entendi Genu, então estava com o Genu na cabeça. A situação é parecida. Só um segundinho, presidente. Esse caso aqui, presidente, no julgamento do mérito das imputações de lavagem de dinheiro, Enivaldo Quadrado foi condenado por 9 votos contra 1. E Breno Fischberg, a seu turno, em relação a quem, pelo que se verificou, as provas eram menos contundentes, ele foi condenado por 5 votos a 4. Na fase da dosimetria, as penas dos referidos réus foram fixadas a partir de propostas formuladas por ministros distintos. Quanto a Enivaldo Quadrado, prevaleceu a proposta do revisor, fixando-se a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, bem como em 11 dias de multa. Já no caso do ora embargante, que é Breno Fischberg, que fora absolvido pelo ministro revisor, prevaleceu a dosimetria proposta pelo relator, resultante na pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 220 dias multas. Portanto, a diferença foi de 3 anos e 6 meses para 5 anos e 10 meses, e quanto à multa, de 11 dias multa para 220 dias multas. Neste cenário, não estão em discussão os fundamentos que a maioria utilizou para condenar Breno Fischberg. Por outro lado, não encontro no acórdão motivação plausível para as discrepâncias significativas na análise colegiada das circunstâncias objetivas do delito. Portanto, eu estou, presidente, reconhecendo aqui uma contradição interna no julgamento ao se condenar 2 sócios de uma mesma empresa que sofreram as mesmíssimas imputações, a uma pena muitíssimo mais elevada do que o outro, pela única circunstância de que, na metodologia do julgamento, prevaleceu em relação a Quadrado o voto do revisor e prevaleceu em relação a Fischberg o voto do relator. Eu acho que, neste caso específico, por se tratar dos mesmos fatos em relação aos sócios da mesma empresa, eu acho que sujeitar o denunciado, o condenado, à aleatoriedade de uma circunstância do tribunal, neste caso específico, sem abrir a discussão mais ampla, eu acho que produz uma contradição interna no acórdão. Ou seja, o tribunal reconheceu o mesmo grau de culpabilidade pelos mesmos fatos, mesmas circunstâncias judiciais e aplicou penas substancialmente diversas.
de modo que eu acho que isso pode ser caracterizado como uma contradição interna sanável por meio de embargos de declaração e, portanto, eu acolho parcialmente os embargos de declaração para que ambos estejam submetidos ou sujeitos à pena do voto menor. Ministro, é como o voto. Você me permite uma parte, ministro Luiz Roberto Barroso. Eu entendo justificada, e não estou aqui no campo da premonição, a confusão feita por Vossa Excelência com a situação jurídica de Genô. Ministro Teori. Senhor presidente, realmente essa questão está colocada também nos embargos de declaração do réu Genu. E aqui nós temos como cenário indispensável o conceito de contradição sanável por embargos declaratórios. Não são apenas esses dois casos em que se apresentam contradições desse tipo no acordo como um todo. Se nós considerarmos que essa é uma contradição sanável por embargos, se o plenário adotar esse conceito, nós teremos que revisar vários outros julgamentos. E eu, desde logo, se o plenário se inclinar nessa linha, eu deverei, certamente, modificar alguns dos meus votos nesses embargos declaratórios. Consideração sobre a manifestação do eminente e estimado ministro Teori Zavascki. Eu, nesse caso, já antecipando a minha posição no voto em Genu, eu acho que eles são objetivamente diferentes de outras situações, porque nenhum dos dois envolve qualquer revaloração subjetiva. É uma questão puramente objetiva em um caso e em outro. Quer dizer, no caso presente, Fischberg, é a mesma imputação aos mesmos sócios, pelos mesmos fatos, que, no entanto, geraram penas discrepantes. Eu bem entendo a preocupação do ministro Teori e a compartilho, e não só compartilho, como me abstive, como regra geral, de interferir na lógica do julgamento sempre que envolvia qualquer tipo de valoração subjetiva, por considerar que isso estava defeso em mandado de segurança. Mas, nesse caso, como no caso Genu, que também é diferente dos outros pela circunstância de que é o único caso em que o intermediário ficou com a pena maior do que a do mandante. Único caso. Portanto, eu tive um pouco a preocupação de, para evitar o efeito dominó ou alguma implicação sistêmica sobre o julgamento, de identificar um elemento estritamente objetivo que nos permitisse atuar aqui sem termos que reabrir todo o julgamento, objetivamente distinto dos outros. Agradeço a parte, ministro Teori. Bom, senhor presidente, na verdade, esse tratamento discriminatório revela, de alguma forma, que houve no meu entender, isso se deve provavelmente a um erro de julgamento. Ou se beneficiou um réu, ou se prejudicou um réu. Porque se deu para os mesmos fatos consequências jurídicas diferentes. Mas, a rigor, isso não configura uma contradição típica daquelas sanadas por embargos. Foi nessa linha que eu apresentei os votos anteriores. Por enquanto, eu me mantenho nessa linha, senhor presidente, para, mantendo esse conceito estrito de contradição, rejeitar os embargos, sem prejuízo de que essa questão venha a ser suscitada por outra via. Esse é o voto. Ministra Rosa. Excelência me permite, nós estamos afrontando, e eu desde logo manifesto minha integral adesão ao voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso,
Nós não estamos afrontando meras regras de natureza ordinária que norteiam os embargos declaratórios. Nós estamos vulnerando o próprio princípio da isonomia, que é o coração da Constituição, tratando dois cidadãos de forma desigual. E mais, nós estamos nos deparando com um erro judiciário, é obrigação do juiz, inclusive de ofício, corrigir esse erro a qualquer momento, independentemente da via escolhida, porque nós não podemos esperar que alguém que está condenado a 5 anos e pouco aguarde em regime fechado, ou seja, lá o regime que lhe foi atribuído, para que o caso dele seja resolvido num eventual recurso, considerado, inclusive, a lentidão do judiciário brasileiro. Isso é inadmissível, data vênia. Louvável essa sua observação, mas eu teria uma outra que também levaria a uma contradição. A pena é menor, a pena de um foi menor e a pena do outro foi maior, porque exatamente os votos vencedores foram oriundos de ministros diferentes. A perseguir esse raciocínio, o ministro que votou vencido vai fixar a pena de todos os outros réus. Essa é a maior contradição. Isso viola o princípio da individualização da pena. Qual é a diferença? Ele está sendo penalizado por quem o absolveu. Do mesmo fato, mesmo réu, e o próprio ministro Barroso mencionou que houve fundamentação. Ele está sendo penalizado por quem o absolveu. Claro que houve fundamentação. A injustiça diferente. fica patente. Um voto foi vencedor, o outro voto foi vencido. Então a fundamentação foi diferente. Eu me manifestei no sentido de sua absolvição. Eu também. Nós 4 nos manifestamos pela absolvição. E no caso do Enivaldo, só houve um voto pela absolvição, que foi o meu. Ele foi condenado por 9 votos. Sim, está com uma pena. Agora, essa dissintonia... E um sócio com maior participação com uma pena menor. Ministra Rosa Weber. Ministra Rosa. Estou colhendo. Ministra Rosa. Senhor presidente, é interessante, porque com relação a Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, aconteceu exatamente a mesma coisa, no que tange a pena imposta pelo plenário quanto ao crime de lavagem de dinheiro. Todos eles por 46 infrações, todos eles os 3 sócios da mesma empresa, com relação ao mesmo delito e no mesmo número de infrações. Para Marcos Valério, prevaleceu o critério, o voto do eminente revisor, que, pela continuidade delitiva, efetuou o acréscimo de 1/3. Com relação a Ramon Hollerbach e a Cristiano Paz, prevaleceu o voto de Vossa Excelência. E eu já adianto que acompanhei o eminente relator tanto nos 3 votos. Pelo voto de Vossa Excelência, adotada a partir de Ramon Hollerbach a tabela proposta pelo nosso eminente decano, o ministro Celso de Mello, houve o acréscimo de 2/3. Então, na verdade, na minha compreensão, presidente, essas discrepâncias, essas incongruências, elas resultam da metodologia que adotamos, bem ou mal, para o julgamento. Mas, ministra Rosa, Vossa Excelência me permite, com maior respeito, se há um momento adequado para corrigir essa discrepância, como Vossa Excelência qualifica, enfim, essa ironia, quiçá, é o momento dos embargos declaratórios. Com relação aos outros réus, houve, a meu ver, uma coisa muito mais grave no crime de quadrilha. Para que se evitasse a prescrição, aumentou-se, com base nas mesmas circunstâncias judiciais e considerados os distintos crimes, aumentou-se de forma absolutamente discrepante e dissonante com o aumento, com a majoração feita sobre a pena base com relação aos demais crimes. Quer
Quer dizer, esta é uma contradição, ao meu ver, com a qual, data vênia, o tribunal não pode conviver, porque, afinal de contas, é a liberdade dos réus que está em jogo. Quer dizer, se nós erramos, eventualmente, ao adotar uma determinada metodologia e que se revelou imprópria, porque agora estão aparecendo os erros que essa metodologia acarretou, o réu é que vai pagar e vai ficar preso até que nós corrijamos isso mediante algum outro instrumento, processo apropriado. Desculpe a minha veemência, ministra Rosa, mas é que realmente nós somos o último tribunal, a trincheira das garantias fundamentais dos direitos dos cidadãos. Com o maior prazer, inclusive gosto e aprendendo. E veja bem, ministro Lewandowski, a injustiça ou a justiça depende do olhar. Seguramente, ao meu olhar, que acompanhei Vossa Excelência, as penas que prevaleceram não foram, talvez, as mais adequadas. Talvez a minha dificuldade tenha sido, ou seja, ministro Lewandowski, ter participado do julgamento, ter ficado vencida e agora, eventualmente, proceder à inversão. Eu confesso a Vossas Excelências, eu votei acompanhando o eminente ministro relator e presidente, Joaquim Barbosa, rejeitando os embargos de Ramon Hollerbach, onde ele invocava essa desproporção. E também, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, não acompanhei o raciocínio brilhante que fez, mostrando que havia discrepância também com relação ao mesmo réu, considerados diferentes delitos a eles imputados e pelos quais condenados no crime de formação de quadrilha. Vossa Excelência trouxe um voto brilhante e demonstrou. Por que eu não acompanhei Vossa Excelência, embora fazendo, né, pedindo todas as vênias de estilo? Por entender e por tal qual o ministro Theory emprestar ao vício formal da contradição uma abrangência menor, talvez, do que dos meus ilustres pares. Eu tenho defendido embargos de declaração, recurso horizontal, na verdade, que se prestam a escoimar determinados vícios, que eventualmente, na verdade, de que esteja eventualmente impregnada a decisão, e também alguns erros materiais. A jurisprudência do Supremo tem inúmeros casos de correção via embargo de declaração de erros de fato, mas aqui, neste caso, com todo o respeito, eu trouxe com relação ao voto do GNU, até um voto escrito, pensando todos os votos que pelo menos alguns dos votos que eu manifestei ao julgamento, lá, da ação penal, ainda na fase anterior, e demonstrando que a matéria foi amplamente debatida. Mas, não ministra, houve erro de percepção, não houve erro de fato, houve uma metodologia adotada para efeito de se chegar, né, aquilo que o plenário ou cada ministro que estivesse a votar entendesse como a pena mais adequada. Ministra, Vossa Excelência me permite, com todo respeito, mais uma intervenção, e será a última. Eu colacionei centenas e centenas de embargos de declaração julgados nesta corte, que foram rejeitados, mas quando o juiz, ou o plenário de uma das turmas, ou o plenário maior da casa, se deparou com erro judiciário, não teve a menor dúvida em conceder um habeas corpus de ofício. Porque o juiz não pode conviver com erro judiciário, porque ele fez um juramento, eu fiz 4, de defender a Constituição e as leis do país. A mim parece que, com toda a vênia, a questão deve ser analisada, antes de mais nada, em face de um princípio nuclear que rege a definição e a aplicação da pena em nosso sistema constitucional. O princípio da individualização da pena reveste-se de grande eminência nesse contexto. E todos nós sabemos que a individualização da pena é aferível em face de 3 momentos distintos. Há um momento inicial
que é o momento de instauração abstrata e que consiste na individualização legislativa. Cabe, num primeiro momento, ao poder, à lei, definir, em face da maior ou menor gravidade da conduta punível, definir os parâmetros dentro dos quais a pena poderá ser aplicada, definindo o mínimo e definindo o máximo. Esse momento de individualização legislativa que ocorre quando o legislador edita uma lei e comina uma determinada pena, esse momento é sucedido por um segundo instante. É o momento de aplicação concreta da sanção penal abstratamente cominada na lei. Então, cabe ao Poder Judiciário, nesse segundo instante, de aplicação concreta da lei, levando em consideração circunstâncias judiciais e também as demais circunstâncias legais, aqui alude o artigo 68 do Código Penal, definir, quantificar a conduta punível deste ou daquele réu. E há, finalmente, um terceiro momento, que é o da individualização administrativa. É o momento em que se dá a efetivação executória do título penal condenatório, o que ocorre no processo de execução penal. E aí sim, tal seja a natureza do regime penitenciário, tal seja a conduta do sentenciado, então poderá ele beneficiar-se ou não de determinados benefícios, inclusive alguns de caráter liberatório previstos na lei de execução penal. Portanto, são três os momentos regidos por esse princípio maior, por esse princípio de extração constitucional, que é o princípio da individualização. Portanto, quando se cuida de definir o quantum penal imponível a um réu que haja sido condenado pelo Poder Judiciário, por essa corte em particular, é preciso examinar com absoluta exatidão a ocorrência ou não de circunstâncias negativas que possam eventualmente aumentar ou não aquele determinado quantum penal. No caso concreto de Fischberg, tal como aqui já salientou o eminente ministro Barroso, há, na verdade, identidade de situações, eu diria, de índole objetiva e de caráter subjetivo. São delitos, o mesmo número de infrações penais cometidos, esse número de delitos, esse número foi cometido em função de um mesmo contexto operacional, E, o que é importante, em relação a Breno Fischberg, não se registram circunstâncias judiciais ou legais menos favoráveis, menos vantajosas que aquelas em relação às quais elas ocorreram, exatamente Enivaldo Quadrado. Portanto, há uma absoluta identidade de situação pessoal, uma identidade de situação objetiva, uma identidade de atuação ou de contexto operacional. E, no entanto, houve esta evidente discrepância, de tal modo que Breno Fischberg sofreu uma pena privativa de liberdade 2 anos e 4 meses, pena superior àquela imposta nas mesmas condições, na mesma situação, em relação à mesma prática delituosa, operação de lavagem de dinheiro, presentes no caso, em face da velha redação da lei de lavagem, os mesmos delitos antecedentes tipificados nos incisos 5º e 6º do artigo 1º. Pois bem, então houve, na verdade, um tratamento de desequiparação. A mim me parece que, tendo em vista a singularidade desta situação, o que foi, aliás, bem salientado pelo eminente ministro Barroso, não tem sentido que possa, a meu juízo, subsistir essa discrepância. Agora, seriam os embargos de declaração o meio processual adequado? A mim me parece que sim.
porque, neste caso, os embargos de declaração possuem um caráter eminentemente modificativo, buscam e veiculam, aí sim, de modo legítimo, uma pretensão infringente, na medida em que se reconheça presente um daqueles vícios. Tendo como objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Para que não haja, na verdade, um tratamento desigual em relação a situações virtualmente idênticas. E realmente, a mim me parece que este plus, não é, no âmbito penal, em detrimento de Breno Fischberg, poderia, na verdade, representar uma inaceitável transgressão ao princípio constitucional da individualização da pena e que, insisto, não existe apenas naquele momento de instauração abstrata perante o Congresso Nacional, quando este comina, portanto, define em abstrato os parâmetros dentro dos quais o judiciário atuará para impor a pena. Mas o princípio da individualização projeta-se nesses três domínios: no plano legislativo, no plano judicial, que é esse de que ora nós nos ocupamos, e finalmente, no plano administrativo, quando a administração penitenciária irá, então, adotar medidas de concretização, de efetivação executória do título penal condenatório. E realmente deixar que prevaleça uma situação de frontal desigualação considerada a identidade de situações, a mim me parece que isso daí representaria um descumprimento a esse postulado constitucional básico. E se o tribunal eventualmente entender que os embargos de declaração não se revestem de caráter, enfim, não são, digamos, um meio processual adequado, a mim me parece que sim, nesse caso específico, nada impede que o tribunal, como já o fez no início do julgamento desses embargos em relação àquele réu argentino que domiciliado em Santa Catarina, conceda até mesmo de ofício uma ordem de habeas corpus. Para que fim? Para o fim de neutralizar uma situação de absoluta ofensa ao postulado da individualização da pena. Ministra Rosa, conclusão. Sim, por favor. Então, continuando, senhor presidente, veja bem, especificamente com relação, eu já vou aproveitar aqui porque ganhamos tempo com relação ao Digenu. Eu pensei nos meus votos algumas manifestações específicas com relação à dosimetria da pena, no caso, Enivaldo Quadrado, lavagem de dinheiro. Como votei? Presidente, se o eminente revisor puder esclarecer, chegou a 3 anos e 6 meses, ministro Lewandowski, e 6 meses de reclusão. No caso, o meu voto, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, a minha pena vai a 4 anos e 8 meses, observando os mesmos critérios utilizados para Breno Fischberg. A minha parece que está mais próxima do eminente revisor, 4 anos e 8 meses. Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência não utiliza agravante do artigo 62, inciso 3? Ministra Rosa Weber, não. Sem agravante e atenuante. Ministra Carmen Lúcia, também não tinha aplicado, ministra Rosa. A minha também fica em 4 anos e 8 meses. Ministro Joaquim Barbosa, 4 anos e 8 meses. A do ministro Lewandowski fica em quanto? 3 e 6. Ministro, bom, não importa. Dosimetria da pena, eu estou colhendo da ata de julgamento. Breno Fischberg, lavagem de dinheiro. Senhora ministra Rosa Weber, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência no que diz respeito à pena base e às penas acessórias, mas respeitosamente, em se tratando de lavagem de dinheiro, não estou observando, em função daqueles critérios iniciais que contemplei, os 2/3, porque aqui são só 11 delitos. Critérios iniciais meus, que para 46 infrações de Marcos Valério tinha acompanhado o revisor no 1/3 pela continuidade delitiva. Então, continua a leitura. Eu me restringo a 1/3, de maneira que a pena total chega a 4 anos e 8 meses.
partindo da mesma pena base de 3 anos e 6 meses de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou fazendo esses registros, e aqui não vou cansar Vossas Excelências, porque, com exceção do ministro Teori e do ministro Barroso, todos sabem o quanto nós debatemos esses critérios e como essa questão foi e voltou ao julgamento de Ramon Hollenberg, de Cristiano Paz, de Breno Fischberg, de Enivaldo Quadrado. Esses critérios foram muito bem debatidos. E eu, com todo respeito às respeitabilíssimas compreensões contrárias, presidente, não entendo que embargos de declaração sejam instrumento processual adequado para a justiça, para fazer justiça. Agora, então, ouvindo atentamente os fundamentos, né, dos meus eminentes pares, eu me proponho a concessão da ordem de ofício, como já fizemos, mas não no âmbito restrito, na minha compreensão, de embargos de declaração. Eu, de fato, não os acolho e acompanho Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu me recordo perfeitamente que houve um fato notório no Rio de Janeiro em que inúmeros réus responderam a um processo que representava uma grande expectativa da sociedade local em relação a um jogo ilegal. Naquela oportunidade, todos esses integrantes desse segmento delinquencial, eles foram punidos com a mesma pena, porque estavam na mesma situação. O Supremo Tribunal Federal anulou aquele julgamento por entender exatamente que não se obedecera o princípio da individualização da pena, porque o desrespeito ao princípio da individualização da pena, ele sim fere o princípio da isonomia. Eu, com todas as vênias, eu não estou enxergando um erro judiciário em função do qual eu também jurei durante todas as minhas carreiras jurídicas, percorri a magistratura toda, o Ministério Público, eu não estou enxergando esse erro judiciário. O que eu verifico é exatamente o que a ministra Rosa destacou e o ministro Teori destacaram. Nós aqui, veja Vossa Excelência, nós reconhecemos que quem absolvera não poderia fixar a pena. Então, o que nós tivemos aqui? Na dosimetria de Enivaldo Quadrado, pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro, houve empate na votação, motivo pelo qual prevaleceu a pena fixada pelo revisor, ou seja, 3 anos e 6 meses de reclusão. Não votou apenas o ministro Marco Aurélio. Já quanto à pena de Breno Fischberg, exatamente por aquele critério preliminar estabelecido, não votaram os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Dos ministros que votaram, divergiram das penas as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. E, então, concluiu-se por acompanhar Vossa Excelência para fixar a sanção corporal em 4 anos e 11 meses. De sorte, senhor presidente, que o que eu enxergo aqui é que, a percorrer esse raciocínio, os ministros que foram vencidos vão acabar fixando a pena daqueles que se incumbiram dessa tarefa pela metodologia. A metodologia não me pareceu equivocada, ela não me pareceu conducente a um erro judiciário, e o que se revela é que o embargante, em sede de embargo de declaração, quer rever a sua pena à luz dos critérios adotados na dosimetria relativa ao outro acusado. Isto viola o princípio da individualização da pena. Eu entendo realmente que essa matéria não pode ser motivo de arguição nem em sede de embargo e nem em outra sede qualquer, porque violaria esse princípio constitucional maior. Eu peço vênia para os que entendem o contrário, para acompanhar os ministros, Vossa Excelência, o ministro Teori Zavascki e a ministra Rosa Weber. Olha, eu lembro, senhores ministros, que essa metodologia não foi adotada pelo relator, ela foi adotada pelo plenário. Ela foi adotada por uma maioria de ministros. Só que ela não foi observada por todos. A
A rigor. A metodologia... Fatiamento. Não do fatiamento, não. Aderir ao outro voto. O princípio de que quem absolveu não participava do... Essa é uma questão de ordem anterior a esse julgamento. Nós estamos vencidos em Toffoli já chamou atenção, eu também. Foi até um outro julgamento, o ministro Peluso sustentou a posição majoritária e se fixou esse entendimento que depois foi reafirmado nesse julgamento. Num julgamento anterior. Mas foi num julgamento anterior. Sim, 2 anos antes. Essa orientação. Então, agora, quanto à adesão a uma ou a outra posição, foi uma escolha que fizemos, isso aparece até nos votos. O ministro Rosa acaba de... Diante da dificuldade mesmo de fazer as aproximações. Daqui a pouco teríamos que chamar a Justiça Eleitoral, nesse caso daqui, para fazer as aproximações que cada qual fizesse a sua procedimento. E aí, então, temos aquela discrepância que nós manifestamos em casos outros, aqui o caso referente à multa, e falamos que no final haveria, inclusive, um ajuste possível, mas isso também não se deu. Também não se deu. O que eu entendo, aproveitando apenas essa intervenção, é que, em relação a outros casos que aqui foram apontados, as relações são hipercomplexas. Agora, aqui, de fato, nós temos situações flagrantemente comparáveis. Se vamos objetivamente comparáveis. Eu estou falando, claro, devo dizer, neste caso, eu havia absolvido o Breno Pisquera. Devo deixar isso muito claro. Eu entendo que, diante dessa flagrante discrepância, ou apontamos a contradição interna, que me parece, ou inequívoca, ou concedemos o HC de ofício. A mim me parece que são situações absolutamente inequívocas, comparáveis. Aqui não há complexidade que nós verificamos em outras situações. Aí me parece que não há como comparar situações em que pessoas participaram de atividades complexas e assinatura de cheque, lavagem, uma multiplicidade de fatos que nós teríamos que reconsiderar, quase que rejulgar, mas aqui não. A mim me parece que, até se disse que Enivaldo Quadrado teria tido uma participação muito mais marcante, muito mais decisiva, e aí temos essa sintonia. E também me parece que deveríamos encaminhar, quer dizer, ou na linha de uma contradição interna, e aí eu acolheria os embargos, mas aí tem essas ponderações, inclusive quanto à questão de ordem que nós firmamos, e quem eventualmente não participou da condenação agora estaria definido, ou discutir a matéria em HC de ofício. Mas eu me manifesto no sentido de acolher essa administração tal como já foi manifestado aqui a partir do voto do ministro Barroso. O ministro Marco Aurélio já votou, ministro Celso... Não, ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli já votou? Não. Senhor presidente, como destacou agora por último o ministro Gilmar, antes já havia feito referência ao ministro Celso, eu também gostaria aqui de dizer que o voto do ministro Barroso deixou bem claro a distinção desta comparação entre Breno e Enivaldo, que é de natureza objetiva. Em outras situações, em outras sociedades de empresa, é difícil averiguar qual o nível de participação do sócio A, B ou C, ou seja, em partidos, ou seja, de agentes políticos, se participou mais, se participou menos. Mas, nesse caso específico, a verificação é de chapada objetividade. E gostaria de louvar o ministro Barroso, que trouxe aqui, de maneira clara, esta discrepância que houve, até porque o Breno teve votos favoráveis à absolvição em número muito maior do que o Enivaldo.
E isso levou com que aqueles que absolviam Breno por não participar da dosimetria, a dosimetria do Breno ser uma dosimetria maior. Essa equiparação não passaria por uma análise daquilo que se chama de conjuntos, da teoria dos conjuntos. Na teoria dos conjuntos, isso aqui não para em pé. Não para em pé, porque são situações que são mais favoráveis para aquele que teve uma condenação em pena superior. Não há como não acolher esses embargos, eles estão dentro dos parâmetros de embargos, mas, de qualquer sorte, se não houver maioria para o acolhimento de embargos, eu, desde logo, adiro àquilo que se manifestou o ministro Gilmar Mendes, no sentido da hipótese de uma concessão da ordem de ofício para fim de equiparar as penas destes dois sócios. É como voto, então, pedindo vênia a Vossa Excelência, acompanhando e louvando o voto trazido pelo ministro Barroso. Ministra Carmen Lúcia. Eu pedi vênia a Vossa Excelência neste caso e chamar a atenção para dois dados. Em primeiro lugar, tenho para mim que esta não é uma situação que pode ser equiparada às outras, porque eu acho que, neste caso, há dados fáticos, há dados de avaliação objetiva, são os mesmos fatos que foram avaliados nas mesmas condições, que conduziram a uma condenação por 6-4 relativamente a Breno Fischberg e a 9-1 no caso de Enivaldo Quadrado. Ou seja, tem-se que o plenário concluiu no sentido de que haveria provas mais contundentes ou mais claras relativamente àquele que obteve, ao final, uma pena inferior. Então, neste caso, as penas postas em cotejo se contradizem. Há, portanto, a contradição que, a meu ver, faz comportar os próprios embargos, e se não fossem acolhidos, eu caminharia tranquilamente, e, aliás, talvez até com mais tranquilidade, no sentido de uma concessão de ofício de habeas corpus, rigorosamente, porque aqui acho que tem um quadro fático, jurídico e de julgamento que não comporta, a meu ver, uma situação que seja de erro, não me parece seja isso. A ministra Rosa, de uma forma absolutamente clara, como lhe é próprio, com a tranquilidade com que ela expõe e com o mesmo rigor ela aponta, houve escolhas feitas para que esse julgamento fosse levado a cabo num colegiado, e isso gerou uma situação como essa, que é diferenciada, a meu ver, de todos os outros casos apresentados. Por mais que eu faça o cotejo, o único caso que vai se assemelhar e que depois foi arguído nos embargos foi o caso do João Cláudio Genot. Todos os outros casos são casos em que as circunstâncias judiciais são avaliadas de maneira diferente, os fatos são diferentes, participações diferentes, condições diferentes e, portanto, não eram situações de embargabilidade. Não é isso aqui o que me parece. E essa é a razão pela qual tenho para mim que o caso é de embargos, no sentido de se ter apontado e demonstrado uma contradição, que leva aqui para a correção, portanto, disto que se põe como situações contraditórias, haja o seu saneamento pela via exatamente do acolhimento nesta parte dos embargos. Portanto, eu peço vênia, senhor presidente, a Vossa Excelência e àqueles que o seguiram para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Barroso, é como voto. Senhor presidente, eu também gostaria de acompanhar o voto do ministro Barroso. Eu também trouxe um voto circunstanciado e aponto, data vênia, a mesma falha, a mesma contradição, que para mim claramente é interna ao acórdão. Nós temos dois réus, um deles, Breno Fischberg, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, e Enivaldo Quadrado a 3 anos e 6 meses de reclusão, fazendo o segundo, inclusive, jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E a situação objetiva de ambos, como já foi salientado aqui mais de uma vez, é absolutamente idêntica. São dois réus que cometeram os mesmos crimes, aliás, o mesmo número de crimes, em situações absolutamente idênticas, e eram sócios da mesma empresa.
Mas não bastasse essa homogeneidade de situações do ponto de vista objetivo, a Corte, em vários momentos, assentou a culpabilidade muito maior do réu Enivaldo Quadrado, relativamente à culpabilidade de Breno Fischberg. Vossa Excelência fez isso com todas as letras quando estabeleceu a pena base deste Enivaldo Quadrado, adjetivou intensamente, mostrando que se tratava de uma atitude criminosa, altamente reprovável. E eu mesmo consignei em meu voto, quando analisei a conduta de Enivaldo Quadrado, diz que o coronel Marcos Valério, que seria aquele pivô de todo o esquema, referiu-se a ele como o interlocutor do declarante junto ao bônus Banval, e com relação às tratativas sobre pagamentos a serem encaminhadas ao Partido Progressista. E, portanto, as tratativas todas, segundo a narrativa da denúncia, o que constou do acordo, foram sempre feitas por Enivaldo Quadrado. Breno Fischberg não aparece nos autos, ou raramente aparece, e quando aparece, digamos assim, de forma absolutamente marginal. É por isso que ele, inclusive, logrou obter vários votos no sentido de sua absolvição. E eu mostrei ainda, com relação a Enivaldo Quadrado, que quando foram realizados os saques na Avenida Paulista do Banco Rural, que atingiram a importância de R$605 mil, documentados as folhas tais, nos, então, R$150 mil no dia 23/3, no dia 24/3, mais R$150 mil, no dia 16/6 de 2004, sempre, mais R$50 mil, no dia 10/9, R$250 mil, foram realizados em espécie esses saques por empregados da Bônus Banval, que, ao serem ouvidos pela Polícia Federal, confirmaram o recebimento dos valores por determinação de Enivaldo Quadrado. Portanto, vejam, Vossas Excelências, seria absolutamente paradoxal nós condenarmos Breno Fischberg, foi absolvido por vários ministros desta Corte, que teve reconhecidamente uma participação marginal, ou pelo menos, do ponto de vista dos autos, marginal, e Enivaldo Quadrado, que foi o grande articulador dessa movimentação, desses saques vultosos junto à agência da Avenida Paulista do Banco Rural, condená-lo a uma pena que lhe possibilite a substituição da prisão física corporal por outra restritiva de direitos. Eu queria, portanto, senhor presidente, eu acolho os embargos nesse aspecto e acompanho integralmente o que disse o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhando os seus argumentos para acolher os embargos. Mas eu queria, como houve alguns colegas manifestaram alguns argumentos dizendo que a situação desses réus, de Genu, seria diferente da situação dos demais réus, com relação aos quais também me manifestei pelo acolhimento dos embargos, estes porque a discrepância pode ser aferida objetivamente, e aqueles porque a indagação demandaria, digamos assim, uma pesquisa maior nos autos. Eu gostaria de, data vênia, repelir, com todo respeito, esta assertiva, porque eu queria dizer que eu não estou comparando, por exemplo, a pena, vamos pegar dois réus paradigmáticos, a pena de Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, no que tange a lavagem de dinheiro, a corrupção ativa. Não estou comparando estas penas, que podem, eventualmente, pela participação diferenciada de cada um nos fatos, ter sido dosada de maneira diferente. O que eu estou apontando, sim, é uma contradição interna no acórdão, na medida em que se usou as mesmas circunstâncias, nestes dois casos, de Ramon Hollerbach e Cristiano Paz, nos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e outras circunstâncias idênticas para estabelecer a pena de quadrilha, enquanto se aumentou nos primeiros casos a pena base numa média de em torno de 10% a 12%,
caminhou-se para fixar a pena base, para exacerbar a pena base, num aumento de 63%. Isso ocorreu, senhor presidente, com José Genuíno, 63%, nas mesmas circunstâncias. Isto ocorreu com Delúbio Soares, também 63%. Isto ocorreu com Ramon Rolebá, como eu já disse, 63%. Isto ocorreu também com José Roberto Salgado, 63%. Isto ocorreu com Cátia Rabelo, no crime de quadrilha, 63%. No caso de José Dirceu, aumentou-se a pena em 75% no caso de quadrilha. Isto, a meu ver, data vênia, são contradições internas, que eu oportunamente farei veicular, seja no momento oportuno. Mas, por hora, senhor presidente, eu gostaria de me ater apenas a este caso e receber os embargos, porque vejo que a maioria da Corte caminha nesse sentido, porque, se tal não acontecer, eu me animaria a conceder um habeas corpus de ofício. Ministro Marco Aurélio. Presidente, começo por perguntar-me o que é, então, contradição. Encaro, presidente, os embargos declaratórios com um espírito maior de compreensão, não como uma crítica ao ofício de julgar, mas como colaboração das partes ao aperfeiçoamento jurisdicional. Os embargos visam a integração ou esclarecimento da decisão proferida, e os vícios que os respaldam são vícios que dizem ao mérito, não a pressupostos de recorribilidade. Refiro-me à omissão, à contradição e à obscuridade. Admito até mesmo a possibilidade de termos os segundos declaratórios, quando um dos vícios haja surgido pela vez primeira no julgamento dos anteriores. E aqui, no caso, ficou o extremo de dúvidas e eu não posso potencializar, prejudicando o fato de o embargante ter alcançado 4 votos pela absolvição, ao contrário do embargante, e vamos enfrentar os embargos, Enivaldo. No caso concreto, há uma contradição que diz respeito ao Instituto da Individualização da Pena. Por quê? Porque, a partir do mesmo quadro, apenou-se Enivaldo com 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa, e o score foi acachapante de 9 votos a 1. O único voto pela absolvição na lavagem foi o meu, e ante as mesmas circunstâncias judiciais, o embargante Breno Fischberg foi apenado com 5 anos e 10 meses de reclusão. Há contradição. Há contradição que diz respeito ao mesmo pronunciamento judicial condenatório e que enseja a acolhida quanto ao mérito dos embargos interpostos. Não fujo a dar a mão palmatória, embora, no tocante ao meu convencimento, não seja o caso, porque eu absolvi e não participei da fase de dosimetria da pena, o ora embargante. Reconheço, presidente, e reafirmo que não temos semideuses no Supremo. Reconheço aqui uma contradição que, para mim, salta aos olhos e que precisa ser corrigida, inclusive guardando-se princípios pelo colegiado maior do Judiciário, que é o Supremo. Acompanho no voto proferido o ministro Luiz Roberto Barroso. Apenas para concluir o meu voto, senhor presidente.
o princípio da individualização da pena exige que a valoração da conduta e a definição da sanção penal sejam proporcionais e impõe que se registre equilíbrio entre a prevenção geral e a prevenção especial, não é, no que concerne ao comportamento do agente que sofre a inflição de uma determinada pena. Por isso é que é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de que a aplicação da pena em face do nosso sistema normativo não pode converter-se em instrumento de opressão judicial, uma vez que o órgão judiciário sentenciante, qualquer que ele seja, um órgão de primeiro grau, de segundo grau ou o Supremo Tribunal Federal, ele está no seu processo decisório necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios que, em matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a pena aplicável ao condenado. Isso significa, portanto, senhor presidente, que o Poder Judiciário, ao individualizar a pena, deve fazê-lo, como todos sabemos, após verificar um conjunto de circunstâncias de índole subjetiva, como os antecedentes, a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente, de um lado, e circunstâncias de caráter objetivo, de outro, como as consequências do crime. Tudo isso em ordem a definir a qualidade e a quantidade da resposta penal do Estado à transgressão criminosa do seu ordenamento jurídico por parte do agente que sofre a condenação criminal. Dentro desses parâmetros, senhor presidente, a mim me parece, em face da singularidade da situação exposta na petição de embargos de declaração, na petição recursal de Fischberg, de Breno Fischberg, que realmente não há como deixar de reconhecer a clara situação de liquidez dos fatos e de identidade de circunstâncias subjacentes a ambos os sentenciados, a Fischberg e a Enivaldo Quadrado. Na verdade, ambos, segundo a denúncia e de acordo com a própria condenação penal que lhes foi imposta, quer dizer, agiram dentro de um mesmo contexto operacional, praticando o mesmo delito, resultante dos mesmos crimes antecedentes. No entanto, não houve equilíbrio da resposta penal do Estado em relação ao comportamento de cada um, sendo certo, no entanto, que não há circunstâncias judiciais ou legais, aquelas referidas genericamente, tanto pelo artigo 59, como pelo artigo 68 do Código Penal, não há circunstâncias judiciais e legais que possam revelar uma posição de desvantagem de Breno Fischberg em relação a Enivaldo Quadrado. Tais circunstâncias, se existentes, poderiam justificar a aplicação diferenciada da resposta penal do Estado, da sanção penal prevista na legislação brasileira. Mas não há. Então, considerada essa situação, que insisto, que se apoia em fatos incontroversos,
em situações líquidas. A mim me parece que, reconhecida essa hipótese de contradição íncita ao acórdão, na medida em que houve, em detrimento de Breno Fischberg, uma aplicação diferenciada e desautorizada pelo princípio da individualização e da proporcionalidade das penas. A mim me parece que presente esse vício, não é, no próprio acórdão penal condenatório, legitima-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente do julgado, em ordem a viabilizar o acolhimento dessa postulação recursal. Agora, de qualquer maneira, sempre haverá a possibilidade, a mim me parece que os embargos de declaração, no caso, representam o meio processualmente adequado para esse efeito, pelo fato de que embargos de declaração com efeito modificativo, embora tendo um caráter excepcional, eles são admitidos pela prática jurisprudencial desta Corte e de outros tribunais, não é mesmo? Mas, de qualquer maneira, ainda que isso não fosse possível, ainda que essa postulação não se ajustasse de maneira fiel, digamos, à própria vocação processual dos embargos de declaração, aí sempre o Supremo Tribunal Federal poderia perfeitamente, legitimamente, conceder de ofício uma ordem de habeas corpus em ordem a neutralizar uma situação de ilicitude que, a meu juízo, com toda a vênia, se registra no caso. Mas, de qualquer maneira, acompanhando o voto divergente do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, pedindo vênia a Vossa Excelência e a todos os eminentes juízes que o acompanham, eu entendo que se impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo para o fim indicado, vale dizer, para o efeito de se estabelecer a sanção penal definitiva de Breno Fischberg em torno de 3 anos e 6 meses, como pena privativa de liberdade, e de 11 dias multa, mantido, no entanto, o mesmo regime de execução da pena, ou não, aqui não. Aqui nós vamos ficar aquém, vamos ficar com o regime aberto ou até mesmo com a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, porque é inferior ao patamar de 4 anos. Isso, Celso, Vossa Excelência me permite, no caso do Inivaldo Quadrado, nós desde logo já estabelecemos as condições das penas restritivas. Sim, portanto, nós, no caso do Inivaldo Quadrado, convertemos. Pois é, eu até tomei o cuidado, como eu imaginei que a Corte eventualmente caminhasse nesse sentido, não há nada que desabone nos autos esse réu Breno Fischberg e que, portanto, impeça que ele tenha essa conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. E como nós, na última sessão, assentamos que quem executa a pena é o Supremo Tribunal Federal e não podemos deixar essa parte da execução para o juiz de primeira instância, eu, com todo respeito e acatamento, acho que seria oportuno nós, desde logo, estabelecemos também os critérios, ou, enfim, as restrições de direitos cabíveis ao caso. Se eu não estender as mesmas fixadas para Inivaldo Quadrado, eu indago o ministro Barroso, que é o voto de Vossa Excelência que prevaleceu. Era essa a minha ideia, já que são situações iguais, aplicar a pena idêntica. Posso proclamar o resultado? Portanto, nós estamos acolhendo o pleito recursal de Breno Fischberg, nos termos do voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, sim, e, ao mesmo tempo, estamos garantindo a ele a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, não é? Nos termos dos artigos 43 e 44 do Código Penal. Se, digamos, o tribunal já dispuser de elementos, à semelhança do que ocorreu em relação a Inivaldo Quadrado, que lhe permitam, desde logo, deferir essa substituição
essa conversão, acho que não há problema algum. Caso contrário, se o tribunal não dispuser de elementos seguros que lhe permitam verificar se Breno Fischberg satisfaz ou não as exigências estabelecidas pelo artigo 44 do Código Penal, então nada impede que, proclamado o resultado, isso possa constituir objeto de apreciação na fase de execução, que se instaura, por força da própria Constituição, perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas no caso do Enivaldo Quadrado, foi estabelecida a substituição da pena por 2 restritivas de direito, alternativas à pena de prisão, sendo uma pecuniária no valor de 300 salários mínimos a serem pagos à entidade pública ou privada com destinação social e sem fins lucrativos, a ser indicada na execução, e prestação de serviços à comunidade à razão de 1 hora de tarefa por dia. Foi esta a substituição feita. Você esteja de acordo, ministro Barroso? Estou de acordo, até porque não vi nos autos, depois de pesquisar bastante, não vi nada que desabonasse esse réu Breno Fischberg, que impedisse essa substituição. Se essas circunstâncias são todas favoráveis também ao réu Breno Fischberg, eu não vejo razão pela qual não se possa, desde logo, convertida a pena privativa em pena restritiva, definir-se desde logo as penas restritivas de direitos aplicadas. Mas eu não posso dizer se as condições são as mesmas do Enivaldo Quadrado, porque fixei uma pena superior, então, não suscetível de conversão. É claro que se se definir... Portanto, nem examinei. Se se definir o quantum penal em 3 anos e 6 meses, é claro que isso permitirá, uma vez transitada em julgado a condenação penal, nos termos da própria lei de execução penal, isso poderá permitir que Breno Fischberg postule perante o juízo da execução penal, que é este que reside nesse Supremo Tribunal Federal, por força do artigo 102, inciso 1º, a linha M da Constituição da República, nada impede que ele pleiteie junto a esta Corte, por intermédio do relator do processo de execução penal, a conversão, mesmo porque essa é uma atribuição que também compete ao juízo das execuções penais, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal. Portanto, agora, não haverá prejuízo algum. Agora, de qualquer maneira, eu penso, nota vênia, que deve ficar consignado no acórdão dos embargos não apenas a pena, como também o regime prisional, porque caso não se acate eventualmente a substituição da pena, ele ficará no regime aberto, como Vossa Excelência sugeriu. Sim. Proclamo o resultado. Acolhidos por maioria os embargos, nos termos do voto do ministro Roberto Barroso, vencidos o presidente, o ministro Teori Zavascki, a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Vamos resolver o caso... Senhor presidente. Senhor presidente. Dos termos do voto do ministro Barroso. Pois não. Presidente. E é preciso constar que ela concede a olhos vistos, assim, com uma clareza solar, o princípio da isonomia. Então, concedo a ordem de ofício. Mas não de rejeitar os embargos, rejeito, concedo a ordem de ofício. Habeas corpus, esse que não terá, não terá nenhum efeito, já que foram acolhidos os embargos. Ministro Barroso, Vossa Excelência... Senhor presidente. Pois não, ministro. Diante desse resultado, desse julgamento, eu gostaria, desde logo, de fazer retificações em votos anteriores. Imaginando que o tribunal pudesse caminhar nessa linha, eu fiz um voto aqui retificando alguns dos votos anteriores. Com o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Breno Fischberg, e imagino que no caso do GNU, onde pensei que essa questão fosse resolvida,
o tribunal consagra o entendimento de que constitui contradição, sanável por embate de declaração, a incoerência objetiva do acórdão, consistente em atribuir, a partir de premissas fáticas, de mesmas premissas fáticas, consequências jurídicas diferentes, ainda que para réus diferentes. Foi o que aconteceu aqui. Esse conceito de contradição, como já disse, não corresponde ao que eu pessoalmente adotei nos votos até aqui proferidos, desde o julgamento dos embargos opostos pelo réu Bispo Rodrigues, na sessão de 21 de agosto passado. Naquela oportunidade, deixei consignado como premissa orientadora do voto um conceito mais restrito do vício formal de contradição, o que determinou como contrapartida natural o estreitamento dos limites da embargabilidade. Mantive essa orientação restritiva nos demais votos que proferi desde então. Todavia, devo reconhecer que o conceito restritivo pode fechar as posses para correção de incoerências internas flagrantes, como essa que se manifestou em relação ao réu Breno Fischberg, agora sanado. Assim, por considerar que a orientação afirmada pelo plenário é a que cumpre, nessas peculiares circunstâncias, a finalidade de também corrigir certas injustiças, especialmente em se tratando de sanar possíveis vícios em acordo condenatório proferido por órgão judiciário de última instância, eu vou passar a reconsiderar a orientação até aqui adotada e vou aderir a essa orientação agora adotada pelo plenário. Essa nova posição, todavia, me impõe o dever de coerência lógica e de consciência jurídica de rever votos anteriores. Com efeito, se o tribunal considera vício de contradição atribuir, a partir das mesmas premissas fáticas, consequências jurídicas diferentes para réus diferentes, com igual ou até maior razão, deverá considerar contraditório o acórdão que, a partir das mesmas premissas fáticas, atribui consequências jurídicas diferentes para o mesmo réu. Foi exatamente isso que ocorreu em relação a vários réus, quando da fixação da pena base do crime de formação de quadrilha. A partir de premissas fáticas homogêneas e praticamente semelhantes, consideradas para definir as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o acordo embargado, embora tenha adotado uma certa homogeneidade de tratamento em relação aos vários outros réus, aos vários outros delitos imputados, atribuiu consequências inteiramente diferentes em relação a esse específico delito de formação de quadrilha, cuja pena base foi estabelecida com notória exacerbação. Essa manifesta discrepância de tratamento ficou evidenciada, com detalhes, nos votos a respeito proferidos pelo ministro Ricardo Lewandowski. Certamente não se poderá justificar o fenômeno a partir apenas da diversa natureza dos delitos considerados. Isso importaria afirmar que a pena base pode ser aumentada ou reduzida na pura e simples consideração da natureza abstrata da imputação penal, o que, evidentemente, contraria a maciça jurisprudência do tribunal, que tem por ilegítima essa espécie de argumentos, seja para fins de individualização da pena, seja para outros fins penais, como o decreto de prisão provisória ou a fixação do regime inicial de cumprimento das penas. De qualquer modo, ainda que se levasse em conta apenas a natureza abstrata do crime de formação de quadrilha, mesmo assim não haveria razão plausível para a multiplicada exacerbação da pena base desse delito em relação a outros de muito maior gravidade, como o de peculato e a da corrupção ativa. O que se verifica no acordo, na verdade, é uma discrepância de natureza objetiva na fixação da pena base em um determinado delito em relação a outros delitos imputados ao mesmo réu, embora semelhantes às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. O avanço entre a pena mínima combinada em lei e a pena base fixada chegou a percentuais de até 75% do máximo possível para o crime de formação de quadrilha, aproximando-se do máximo da pena em abstrato, em completo descompasso com o critério adotado para os demais delitos, fixados em patamares mais ou menos semelhantes
entre si, mas significativamente inferiores, que em geral não chegaram a 1/3 daquele percentual. Pois bem, ao votar os embaixos de declaração apresentados pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza, e coerente com o critério que até então vinha adotando, considerei que essa discrepância na fixação da pena base do crime de formação de quadrilha não representava uma contradição sanável por embargos, mas poderia ser atribuída a um erro de julgamento, sanável por revisão criminal. Segui a mesma orientação, ainda que sem explicitá-la, ao rejeitar os demais embaixos de declaração, em que a matéria foi suscitada, apresentados por Ramon Hollenbach Cardoso, Cristiano de Melo Paz, José Dirceu de Oliveira e Silva. Entretanto, à luz do conceito mais alargado de contradição agora adotado pelo plenário, venho apresentar a retificação daqueles votos, para, no particular, acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Faço, no entanto, um acréscimo. Constatada a contradição no acordo embargado, cumpre que se apresente a adequada solução harmonizadora, como se fez, aliás, agora em relação a Breno Fischberg. Isso não significa que se deva promover um novo juízo a respeito dos critérios gerais ou especiais que nortearam a fixação da pena e muito menos a sua imposição. Não se põe em causa, portanto, a justiça ou injustiça do juízo condenatório em si mesmo, que permanece íntegro. O que se impõe, tão somente, é que se desfaça a contradição verificada, adotando, para tanto, os mesmos parâmetros já estabelecidos no próprio acordo embargado. Ora, relativamente a esse réu Breno Fischberg, a solução adotada pelo tribunal para desfazer a contradição foi fixar a pena levando em consideração, à luz das premissas de fato consideradas, que eram as mesmas, o mesmo critério objetivo que norteou a fixação da pena do outro réu, Enivaldo Quadrado. Mutatis mutandis é o que se propõe para a situação aqui examinada, para desfazer a discrepância na fixação da pena base para os crimes de formação de quadrilha. Considerando que são idênticas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o avanço em relação à pena mínima cominada para esse crime deve ser estabelecido segundo os parâmetros adotados para a fixação da pena base dos demais delitos praticados pelo mesmo réu. Ademais, considerando que, embora semelhantes, esses avanços não foram iguais em todos os casos, o critério que, no meu entender, guarda a maior fidelidade à orientação geral que se extrai do acordo, que foi a de exacerbar a pena para o delito de quadrilha, é o de fixar a pena base desse delito mediante um avanço em relação à pena mínima cominada, equivalente ao do maior percentual de avanço adotado para os outros delitos imputados ao mesmo réu. Nesses termos e para esse fim, eu retifico os votos apresentados para, no ponto, acolher os embaixos de declaração antes referidos. Ademais, para evitar que com essa solução fique criada uma nova incoerência interna do acordo, acolho também para os mesmos efeitos os embaixos de declaração propostos pelos demais réus condenados pelo crime de formação de quadrilha, em que a mesma discrepância se verificou e que também apontaram, ainda que de forma genérica, a desproporcionalidade na fixação da pena base. São os réus Delúbio Soares de Castro, José Roberto Salgado, José Genuíno Neto e Cátia Rabelo. Essa retificação que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Ministro Teori, eu noto que Vossa Excelência, tendo por parâmetro a modificação ocorrida nesta tarde, faz uma revisão geral de penas do crime de quadrilha, não é isso? Mas eu noto que, no caso aqui presente, em que houve a modificação do acórdão, nós tínhamos dois réus, eram situações de dois réus supostamente em idênticas condições. Já a modificação que Vossa Excelência faz, Vossa Excelência compara o crime, a pena aplicada para o crime de quadrilha, os parâmetros utilizados para a quadrilha e compara com penas fixadas para outros crimes que não quadrilha.
Exatamente, senhor presidente. E a justificação é essa. A contradição que aqui se colocou contradição entre crimes distintos, entre situações jurídicas absolutamente distintas. Circunstâncias judiciais. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite... Exatamente o princípio da individualização da pena. O que se faz é uma equalização linear, não é? Eu quero deixar bem claro que, no que concerne a minha posição, eu acolhi os embargos de declaração de Breno Fischberg, considerada a singularidade da situação em que ele se encontra em relação a Edivaldo Quadrado. Sim. Bem, eu acho que nós, provavelmente, o voto do ministro Theory alterará situações de outros réus. Eu não sei. Pode ser que sim. Presidente, não seria conveniente nós deixarmos para amanhã e aí o secretário, Vossa Excelência, determinaria o levantamento da repercussão. Presidente, eu vou suspender não. Encerrar. Não é? Eu vou encerrar. Presidente, apenas... Todos reflitam sobre essa proposta do ministro Theory. Me parece bem mais ampla do que o que se decidiu nesta tarde em relação ao sem dúvida alguma. Presidente, um outro aspecto, já que eu ponderei... É o reflexo, não é, ministro? O reflexo dessa retificação. Eu ponderei, deixaríamos essa matéria, né? Essa matéria para decidir amanhã com os dados concretos quanto à repercussão. E eu ponderei a Vossa Excelência o encerramento, mais um advogado, como outros que aqui estiveram nesta sessão, com denodo, está acompanhando e estaria a aguardar, vindo de fora, né, o julgamento de embargos declaratórios, que talvez não sejam muito complexos. Né? De quem? De quem é? Genu. Do Genu, pois é. E parece que esse já está praticamente decidido. Né? Então, Excelência, por favor. Genu. Excelência tem a palavra, ministro. João Cláudio Genu, embargos de declaração. Na verdade, hoje dava para dar um curso sobre o princípio da isonomia na sua versão tradicional, que tradicionalmente desde Aristóteles significa tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais. Neste caso do Fischberg, nós tratamos igualmente os iguais. Bom, o problema no caso do Genu foi que se tratou igualmente ou desigualmente aos desiguais. Basicamente, todo mundo conhece a história, inclusive melhor do que eu, e eu não vou me alongar. O réu João Cláudio Genu foi condenado pelo delito de lavagem de dinheiro porque teria auxiliado Pedro Henri, Pedro Correia e José Janene na ocultação da origem e da destinação de valores recebidos de Marcos Valério. Segundo o acórdão embargado, Genu teria colaborado com os parlamentares tanto na intermediação do recebimento de valores em espécie, quanto nos mecanismos que envolveram a corretora Bônus Banval no total de 15 operações de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, portanto, observo, e é relevante, que o acórdão está embasado na premissa fática de que o desvalor da conduta do ora embargante, Genu, é menor se comparado com o dos parlamentares a quem teria auxiliado. Tanto assim que o relator reconheceu a incidência na hipótese da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3C do Código Penal. São circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente cometido o crime sob a coação a que podia resistir ou, e é o caso, em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Portanto, o tribunal reconheceu que era menor o desvalor da conduta de Genu. Nada obstante isso, ele teve a sua pena
por continuidade delitiva majorada em 2/3, enquanto que os supostos mandantes tiveram a sua pena por continuidade delitiva majorada em apenas 1/3. Eu não preciso enfatizar, isso se deveu ao fato de que, em relação aos 2 mandantes, prevaleceu o voto da eminente ministra Rosa Weber, e em relação ao embargante, prevaleceu o voto do ministro relator. Ou seja, esta é a situação. O réu de menor culpabilidade, conforme reconhecido pelo tribunal, ficou com a pena maior. E eu acho que isto caracteriza, com todo o respeito, a contradição interna. O ministro Joaquim Barbosa, nosso presidente, no seu complemento de voto, fez a observação que a ele pareceu correta, e eu não participei do julgamento, mas possivelmente sim, de que, na verdade, pelos critérios seguidos pelo tribunal, que foi a tabela de continuidade delitiva proposta pelo ministro Celso de Mello, na verdade, o que ocorreu foi que os 2 mandantes é que tiveram o aumento de pena inferior ao que deveria ter sido, porque deveria ter sido 2/3 devido ao número de delitos. Eu verifiquei que há um precedente também. Portanto, uma forma de equilibrar isso seria aumentar o aumento de pena por continuidade delitiva dos outros 2, o que evidentemente seria impossível de se fazer. Houve uma ação penal 396, em que réus condenados em 1º grau, houve um tratamento anti-isonômico em relação a réus que haviam sido julgados pelo Supremo, e o Supremo entendeu, e acho que com acerto, que naquele caso não se aplicava esta possibilidade de se buscar a isonomia. Mas aqui é diferente, porque é no mesmo acórdão, portanto, acho que não se aplica este precedente. Portanto, eu acho que há, de novo, objetivamente, uma contradição. Qual contradição? Há 3 réus. 2 o Supremo considerou mandantes. 1 o Supremo considerou intermediário. Expressamente, o Supremo entendeu que este intermediário merecia uma atenuante, porque a sua situação era menos grave do que a dos outros 2. E depois, pelos critérios de fixação da pena, ele ficou com uma pena significativamente maior do que os mandantes. Portanto, pelas mesmas 15 operações e rigorosamente os mesmos fatos e a mesma tipificação de lavagem de dinheiro, o réu com menor culpabilidade ficou com uma pena maior. Eu considero, com todo o respeito a quem pensa diferentemente, que esta é uma contradição interna do julgamento. E aqui, senhor presidente, ministro Celso, ministra Carmen, só porque eu acho isso muito importante, este é o único caso, além da questão ser objetiva, este é o único caso em que o intermediário fica com a pena maior do que a do mandante pelo mesmo fato. Portanto, é uma situação objetiva que distingue esse caso de todos os demais, a meu ver. Pois não, ministro? E, na realidade, o próprio tribunal, ao impor a pena a esse embargante, Genu, reconheceu o caráter secundário da sua ação, um protagonista secundário, tanto que fez incidir em favor dele uma circunstância judicial atenuante, não é? E mais do que isso daí, como Vossa Excelência menciona, eu pessoalmente continuo entendendo que os embargos de declaração, ordinariamente, considerada a sua específica função processual, não podem, não viabilizam a formulação de qualquer juízo de retratação ou novas operações de dosimetria penal. No entanto, tal como no caso anterior que acabamos de julgar, como neste, há situações muito especiais, muito singulares. Por quê? Porque temos aqui um protagonista secundário
assessor de um e depois de outro deputado federal, assistindo-os na prática das mesmas 15 operações de lavagem de dinheiro. E em consequência da operação de dosimetria penal efetuada por esta Corte, os protagonistas principais beneficiaram-se de uma exasperação penal menor, apenas 1/3, enquanto que este recorrente, não obstante o caráter secundário de sua atuação, sofreu uma exasperação em seu grau máximo. É claro, o critério que então propus ao tribunal objetivava estabelecer, na verdade, alguns parâmetros, a partir de quê? A partir da própria experiência jurisprudencial, não só desta Corte, mas de outros tribunais judiciários e também do próprio magistério da doutrina penal, buscando estabelecer digamos, um cálculo que permitisse ao tribunal, em relação ao número de infrações penais, exacerbar mais ou menos. No entanto, houve uma exacerbação em seu grau máximo, só que com clara ofensa à isonomia, porque o tratamento aqui havia de ser realmente isonômico. Não teria sentido atribuir-se uma condição jurídico-penal mais gravosa a um protagonista secundário, se o próprio tribunal, reconhecendo essa particularidade no caso presente, tanto que, como Vossa Excelência menciona, fez incidir uma circunstância legal atenuante, não é pela sua posição naquele esquema criminoso, não tem sentido, então, que ele sofra um ônus penal maior e muito mais intenso que aquele imposto aos protagonistas principais de quem ele foi mero assistente. Exatamente. E aí, então, concluo meu voto, presidente, para dizer que considero a contradição ter ficado com uma pena mais elevada o réu, em relação ao qual o tribunal reconheceu que era menor a culpabilidade e aplicou-lhe, inclusive, uma atenuante. Portanto, eu proponho o seguinte realinhamento da pena. A fim de limitar meu juízo ao ponto específico em discussão, assumo a pena provisória de 3 anos definida pelo relator e adotada pela maioria. Sobre ela, acresço 1/3, correspondente à continuidade delitiva, fixando para o embargante a pena definitiva de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade em instituição a ser definida na fase de execução penal e prestação pecuniária, alinhada aos outros precedentes, de 300 salários mínimos à instituição pública com destinação social a ser selecionada após o trânsito em julgado da condenação. Apenas distinguindo em relação ao caso Breno Fischberg, eram réus em situação igual que haviam sido tratados desigualmente. E aqui são réus em situação desigual que foram tratados desigualmente com favorecimento dos que são mais culpados. Portanto, eu acho que é uma hipótese objetivamente sanável por embargos de declaração. É como voto, presidente. Ministro Roberto, eu gostaria de fez uma afirmação, e essa é uma premissa importante, digamos assim, com reflexo no julgamento. Quer dizer, eu verifico, vamos dizer assim, da justeza dessa posição, até ideologicamente, o mandante responder a uma pena menor do que aquele que foi meramente intermediário e teve uma atividade secundária. Mas Vossa Excelência está afirmando que esse é o único caso no julgamento que se verifica essa hipótese, ou seja, não se poderá amanhã mais tarde afirmar que, nesse caso, muito embora tenham praticado 15 atividades criminosas, o critério adotado foi de um terço, nesse caso, porque ele tem essa peculiaridade. A minha indagação seria o seguinte: no curso do voto, no contexto de toda a votação,
será que isso influirá naqueles que também praticaram só 15 atividades e, portanto, poderiam pleitear também esse aumento distintivo? Porque como Vossa Excelência vai ficar como redator, isso é importante. O elemento distintivo que eu estabeleci aqui, e talvez seja o que melhor preserve o tribunal, foi dizer: este é o único caso em que o intermediário teve pena maior do que a do mandante. Com certeza. Mas o contexto operacional foi exatamente o mesmo. Exatamente. Tanto os protagonistas e principais objetivamente. como ele. Exatamente. Eu vou ler o complemento que fiz ao voto que proferi na semana passada. Eu continuo a dizer que essas discrepâncias decorrem da adoção de critérios diferentes em casos de crime continuado. O relator adotou em todos os casos a sugestão feita pelo ministro Celso de Mello no início do julgamento e depois no início do processo de dosimetria, não é? De aumento de 2/3 para aquelas situações em que houvesse mais de 6 infrações, e o ministro revisor adotava o critério de 1/3. É aí que residem essas discrepâncias. Eu acrescento o meu voto a repetir isso mesmo. Evoco a proposta feita pelo ministro Celso de Mello, não vou repetir, cito aquela tabela por ele sugerida e digo: no caso do embargante João Cláudio Genu, foi exatamente o que ocorreu. A pena desse embargante foi majorada em razão da continuidade delitiva, estritamente nos termos da tabela adotada pelo plenário desta Corte durante o julgamento. João Cláudio Genu cometeu 15 infrações. Segundo essa tabela adotada pelo tribunal, para mais de 6 infrações, o acréscimo deveria ser de 2/3. Na fase da dosimetria da pena do embargante pela prática do crime de lavagem, sua pena base foi acrescida em apenas 4 meses, 3 anos e 4 meses, à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aplicou-se em seguida a atenuante do artigo 65, inciso 3º C do Código Penal, cumprimento de ordem superior. Portanto, a situação dele como intermediário foi levada em consideração, que levou à redução da pena para o mínimo legal de 3 anos. Na sequência, sem outras agravantes ou causas de diminuição, exclusivamente em decorrência do número de infrações praticadas, ou seja, das 15 infrações, foi aplicado o critério de 2/3, o que levou a pena total a 5 anos de reclusão. Cito o acórdão quando fixou esse patamar. Concluo, dessa forma, preservou-se a objetividade e clareza na fixação da pena do embargante. E como já afirmei em meu voto, qualquer mudança da pena aplicada implicará a alteração do critério fixado pelo plenário. Não se trata, pois, de singela correção de contradição. Resta, assim, saber se esta Corte pode alterar esse critério em embargos de declaração para, exclusivamente em razão de comparação feita entre as penas impostas a outros acusados, reduzir a penalidade imposta ao embargante. Certamente não há possibilidade, nos limites dos embargos, que, como é curial, não permite a alteração do critério, e repito, do critério adotado durante o julgamento, notadamente quando esse critério pareceu justo pelo menos à maioria dos membros dessa Corte.
Em suma, a pretexto de corrigir a alegada contradição entre a pena fixada para os parlamentares e a atribuída ao embargante, esse tribunal não pode alterar o critério fixado fundamentadamente durante o julgamento. Por fim, assinalo, eu cito aqui o que ocorreu durante o julgamento, né, que foi essa inobservância do critério que levou à fixação equivocada de penas a menor e, portanto, conduziu a essas contradições, a essas discrepâncias. Em decorrência desse fato, dessa discrepância, foram beneficiados os corréus Pedro Correia e Pedro Henry. Para ser suprimida essa discrepância, seria indispensável um recurso do Ministério Público em relação aos dois parlamentares. O que eu tento mostrar é que os parlamentares é que se beneficiaram da discrepância, da não adoção por todos do mesmo critério, e não o GNU que foi superpenalizado. Houve um favorecimento aos parlamentares. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Não, eu não concluí. Senhor presidente, pela ordem. Faltam dois parágrafos. Dois parágrafos. Para ser suprimida essa discrepância, seria indispensável o recurso do Ministério Público, o que não ocorreu. Isso não justifica, contudo, que, em embargos de declaração, seja afastado o critério fundamentadamente adotado pelo tribunal e aplicado ao embargante, assim como foi aplicado a vários outros corréus. É preciso reafirmar, finalmente, que a pena aplicada ao embargante está devidamente fixada, segundo o critério adotado para o julgamento. E, assim, a comparação me parece inadequada. Com esses acréscimos, eu ratifico o meu voto pela rejeição. Ministro Fux. Senhor presidente, eu queria apenas fazer uma observação. O ministro Marco Aurélio, que num bom momento deferiu que a votação se realizasse pela presença dos eminentes advogados, sim, ao final sugeriu a Vossa Excelência que nós suspendêssemos o julgamento até que Vossa Excelência tivesse, digamos assim, uma visão não da tese suscitada pelo ministro Teori, mas da repercussão dessa tese quanto ao conjunto do voto. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que Vossa Excelência também fizesse esse sopesamento em relação a essa proposta agora. Sim. Porque o que pode ocorrer? Esse réu cometeu 15 infrações. Sim. Nós obedecemos a uma tabela. Só que nós não vamos... Está bem um critério, mas só que nós não vamos aplicar esse critério a ele. Vossa Excelência pode eventualmente sopesar se isso vai influir no voto, se outros também poderão eventualmente arguir que eles estavam encartados no critério, mas eles cometeram 8 infrações e tiveram 1 ou 2 terços. E esse teve 15, teve 1 terço. Vamos só sopesar a influência disso no voto? Vossa Excelência não gostaria de pedir vista até amanhã? Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Então, após o voto do porque como Vossa Excelência vai usar dessa metodologia para informar o plenário, eu entendi que seria de bom ouvir que essa mesma metodologia... Eu havia pedido... O ministro Marco Aurélio sugeriu que nós votássemos agora, inclusive avançássemos até depois das 19 horas, em razão da presença do nobre advogado que veio de outro estado e que está acompanhando há dias essa questão e que data vênia me parece extremamente simples, está baseado em dados objetivos e que não tem repercussão maior sobre outros casos. Eu faria um apelo, então, à Corte que nós julgássemos essa questão, porque eu abri a divergência, já trouxe o meu voto. O eminente ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, debruçou-se verticalmente sobre a questão. Essa questão está mais do que discutida e, com todo respeito, ministro Fux, eu acho que está pronto para votar. Ministro Lewandowski, foi o próprio ministro Marco Aurélio quem sugeriu que eu trouxesse o caso a julgamento,
No entanto, Sua Excelência não aguardou. Então, eu acho que... Ele já votou. Senhor presidente, eu estou convencido sobre Sim, a questão. Eu gostaria de antecipar meu voto, pedindo bem. bem a Vossa Excelência, acompanhando a divergência. Tá. Eu Ministro peço Fux, visto, Vossa- senhor presidente. Vista em mesa até amanhã, não é isso? Após o voto do relator, que rejeitava os embargos, dos ministros Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que os acolhia, pediu vista o ministro... Vista em mesa, o ministro Luiz Fux. Vou encerrar. Só para registrar que hoje começa o ano novo judaico, o ano 5.774. Portanto, um ano bom e doce para toda a comunidade judaica. Shana Tová. Feito o registro. Está encerrado.